Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo, tá? Vamos continuar dando continuidade na disciplina de saúde pública, tá? Hoje estaremos falando sobre vigilância de doenças prevenidas por vacina, ou seja, vigilância de doenças imunopreveníveis, tá? Doenças que podem ser prevenida por vacina, existe uma infinidade, uma gama enorme. Hoje estaremos falando sobre a poliomielite, tuberculose e a rubéola. Tá? A prevenção é a melhor dos remédios, ou seja, a melhor do que tratar a doença. A vacina tem uma eficiência enorme na prevenção de doença. Ela tem um custo-benefício enorme, o custo-efetividade enorme, tá? E de certa forma de baixo custo, tá? Custo barato, assim, modo de dizer, em torno de saúde pública, tá? A gente vai começar a falar, gente, por onde que a gente pode estar estudando ou então vendo, acompanhando essas doenças, entendendo como elas funcionam, ocorrem. Tá? O Ministério da Saúde tem um guia de vigilância em saúde que tem essas doenças, tá? Forma de prevenir, a forma de transmissão, incubação, tudo que vocês precisam saber das doenças existe nesse guia, tá? Então eu oriento que vocês acessem, tá? Aqui na fonte tem o link para vocês baixarem esse material, tá? E isso aqui vai te dar como uma base para você poder atuar na carreira profissional de vocês, tá? O que é poliomielite? Tá? Lembrando que it no final refere inflamação, tá? Inflamação de alguma coisa, tá? Poliomielite é conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa transmissível causada por um micróbio chamado poliovírus que ataca o sistema nervoso, tá? Ou seja, ela faz uma inflamação do sistema nervoso, tá? Existem 3 tipos de poliovírus, tá? O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 3 é o mais relacionado com a forma paralítica grave, tá? Da doença. E com as epidemias, tá? Em geral, quando o poliovírus entra no organismo da pessoa, tá? Causa apenas uma infecção localizada na garganta ou no intestino, tá? Que nem sempre muitas vezes a pessoa não percebe, não dá nem sintomatologia, ou seja, fica assintomático, sem um sintoma ou uns sintomas brandos, tá? Que é chamada da forma inaperante, tá? Que ocorre de 9 a cada 10 indivíduos infectados. Tá? Quais é a sintomatologia, os sintomas? A gente tem febre, tá? Por se tratar de uma infecção. Dor de cabeça pelo fato dessa inflamação do encéfalo, tá? Dores no abdômen e nos músculos, tá? Principalmente das pernas. O vômito, a pessoa pode ter episódio de vômitos. Mal-estar em geral, muitas vezes a doença fica só nisso, ou seja, uma coisa branda, tá? Caracterizada pela forma febril e não paralítica, tá? Mas em alguns casos o vírus ele pode invadir o sistema nervoso, fazer uma infecção mais agressiva e causar paralisias, tá? Como que ocorre a transmissão, tá? A transmissão do vírus é o contato direto de pessoa a pessoa, ou seja, contato próximo, íntimo, tá? Pela via fecal oral, ou seja, conteúdos das fezes vai parar na boca por alimentos contaminados e entre outros, tá? Gotículas, tá? Secreção da orofaringe, nasofaringe, alfalar, torci, tá? Então, se essas secreções que a gente tem normal, muco que a gente encontra na oro e na nasofaringe, vai parar na atmosfera e a pessoa acaba inalando isso. Como que a gente evita a transmissão? Amamentar as crianças, tá? Então, o aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses de idade, tá? E depois, mesmo introduzindo os outros alimentos, permanecer até os 2 anos de idade da criança, tá? É muito importante, porque a mãe,
além de todos os nutrientes, ela oferece alguns anticorpos para a criança, ou seja, fortalece o sistema imunológico da criança. Vacinar rotineiramente, tá? Conforme o calendário básico e orientação do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Tá? Intensificar a vigilância da polio, tá? Intensificar a vigilância da paralisia flácida. Tá? Tratamento, não existe um tratamento específico da doença, ou seja, um antirretroviral que vai dar para a criança ou para o indivíduo. Tá? Ela trata a sintomatologia, ou seja, se apresenta febre, vai dar o remédio para febre, se tem dor, vai oferecer dor. E é importante, gente, dar o apoio psicológico, tanto para o indivíduo, para a criança e para a família, os cuidados ortopédico e fisioterapêutico, que às vezes há necessidade de ocorrer. Né? A profilaxia, tá? Ou seja, como que a gente previne essa doença. Vacina, tá? A vacina do Programa Nacional de Imunização. São 3 doses no intervalo de 2 meses, no mínimo 30 dias. Tá? As campanhas de vacinação de ação complementar, então às vezes há necessidade de fazer vacinação complementar quando necessita, o Programa Nacional de Imunização orienta. Tá? Então é importante fazer essas campanhas. E notificação compulsória às autoridades, ou seja, notificação obrigatória às autoridades sanitárias, tá? Para que a gente possa fazer um acompanhamento adequado. Ok? Tuberculose, gente. Uma tuberculose é uma doença que assombrou o mundo por muito tempo, ainda continua, tá? Então a gente precisa dar um bom acompanhamento à tuberculose, tá? É uma doença infecciosa transmissível causada por um bacilo. Em geral, a infecção inicial produz um complexo primário de infecção pulmonar, ou seja, tuberculose pulmonar, que é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas, autolimitada na maioria das crianças. Ou seja, nas crianças ocorre uma infecção pulmonar lá, né, um parênquima pulmonar, pelo bacilo, que muitas vezes passa despercebida por ser assintomática e autoalimentada, né? Ou seja, ela já tem uma pré-definição. Né? Quando não tratado de 1 a 6 meses após a infecção inicial, pode apresentar algumas manifestações como aumento dos glândulos mediastinais, cervicais, entre outros, complicações hematológicas, meningite tuberculose, que é uma tuberculose já extrapulmonar, tá? Outras são consideradas graves, tá? Sendo a meningite tuberculose mais séria, tá? Então existe umas outras tuberculose extrapulmonar que também pode estar envolvido, pleurídica, no osso e por aí vai. Só que a mais grave que pode vir a ocorrer é a meningite tuberculose. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem do bacilo, tá? Do bacilo de Koch, lá da micobactéria da pneumonia, da tuberculose, desculpem. Tá? A transmissão, como que ocorre essa transmissão? É por secreção orofaringe ou nasofaringe, tá? Que aí nada mais é do que aerosóis, tá? Ou seja, a inalação de aerosóis oriundos das vias respiratórias, expelido pela tosse, espirro ou fala dos doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea, tá? A profilaxia, tá? Então, a BCG, a vacina BCG nas crianças, provém das formas graves da tuberculose, tá? Etiqueta respiratória, que é aquela ao tossir, utilizar a curva do cotovelo aqui, né, do braço, ou lenços de papéis. Quando for fazer higienização da narina e tudo mais, utilizar os lenços de papéis descartáveis e descartar de forma correta no lixo, higienização da mão. Tá? Diagnóstico precoce, visto que a doença atualmente existe um tratamento
efetivo e isso quebra a cadeia de contágio, tá? Então é importante fazer esse diagnóstico quanto antes menos pessoas vai ser contaminado e quando há necessidade de fazer bloqueio, ou seja, pegar os comitantes, ou seja, pessoas que vivem próximo da vítima e fazer do paciente e fazer o bloqueio da doença, tá? A rubéola, gente, é uma doença também infecciosa, transmissível, muito contagiosa, aguda, caracterizada pelo vírus da rubéola, tá? Causado pelo vírus da rubéola. A doença provoca as manchas vermelhadas, eczema, tá? Com característica de máculas e pápulas difusa, né? Começando na face, couro cabeludo, pescoço, espalhando-se a seguir para todo o tronco, tá? E membro. Além disso, ocorre febre baixa, gânglios atrás da orelha e do pescoço, de 5 a 10 dias antes do eczema, ou seja, esses gânglios aparecem de 5 a 10 dias antes desse eczema, essas manchas vermelhadas. Coriza, conjuntivite discreta, formas inoperantes são muito comuns, ou seja, aquela doença mais branda, tá? Principalmente em criança e adolescente. Em adultos, a doença pode se manifestar com febre baixa, dor de cabeça, dores generalizadas nas articulações e no músculo, e conjuntivite, coriza e tosse, tá? Não difere muito. Aqui a gente tem os exantemas, tá, gente? Que são essas máculas e pápulas avermelhadas que começam na face, couro cabeludo, cervical e espalha-se para o corpo todo, tá? A gente também tem um caso chamado de síndrome da rubéola congênita, ou seja, a mãe passar para o filho esse vírus, ele consegue passar a barreira transplacentária e infectar o feto lá no ventre da mãe, tá? A forma mais importante dessa síndrome ou infecção pré-natal, que atingiu o feto recém-nascido da mãe, que se infecta durante a gestação, acarretando inúmeras complicações como aborto, morte-morto, surdez, problemas cardíacos, lesão oculares e outros, tá? Como que ocorre a transmissão? A infecção é pela via respiratória, tá? A pessoa contrai a rubéola, que tem o vírus nas secreções do nariz e da garganta, como catarro e saliva, ou seja, a pessoa espirrou no ambiente e outra inalou, tá? Esse vírus sai do organismo doente junto a gotículas, as secreções, quando ele tosse, fala, espirra, simplesmente quando ele respira, tá? O próprio ato de respirar ele já libera algum vírus nessa respiração, tá? Sendo assim, a secreção é a principal fonte de contágio de pessoas sadias. Então, assim, a pessoa está num ambiente fechado, sem circulação de vento, tá? A pessoa espirra, não faz etiqueta respiratória, ou seja, protegendo com o braço, e a pessoa vai inalar essas gotículas que ficam na atmosfera e se contaminar, né? Embora não seja muito frequente a transmissão do vírus da rubéola, pode dar por objetos contaminados, ou seja, por fomites, tá? Objetos contaminados, como a madeira, chupeta, bicos e etc., tá? Que está contaminado pela secreção dos doentes, tá? Da pessoa doente. Como que ocorre a profilaxia? Vacina da tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, tá? Ou seja, essa vacina tríplice viral ela é para sarampo, cachumba e rubéola. Vacina da rubéola, contra a rubéola, ou seja, tem vacina também específica só para rubéola. Higienização da mão, tá? Etiqueta respiratória, cuidar com o ambiente, limpar o ambiente, deixar arejado, com a entrada de sol e tudo mais, tá? E a gente fica por aí, tá? Eu vou mandar o estudo dirigido para vocês também estar fazendo e acompanhando as aulas, tá? A aula. E qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo.